Boa tarde, amigo, irmãos, por essa palavra de Deus. Nesta tarde, nós estamos mais uma vez falando com vocês, entrando em vossos lares, crendo que neste dia foi um dia abençoado, em que Deus visitou a cada um de nós, como a você, a mim, todo o seu corpo na face da terra, nos consolando, nos confortando em todas as situações que se apresentavam diante de nós, seja ela boa ou má, mas Ele estava sempre, e como está neste momento, sempre com a sua mão estendida para nós. E que Deus possa estar te abençoando aí, possa estar falando no seu coração. Hoje eu vou falar, meditando com Jesus, não temo, se achegando a Jesus. É importante nós termos esse desejo no nosso coração de se achegar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é o único caminho, Ele é o único meio de nós nos aproximarmos de Deus, de nós buscarmos aquilo que tanto esperamos, que é ter uma comunhão limpa e sincera com o Senhor, independente das lutas, das dificuldades, das aflições, das ansiedades, mas creia que Deus sempre está contigo. E no profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele nos fala dessa realidade de não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a destra da minha justiça. Então, é isso que nos dá respaldo, é isso que nos dá motivação, mesmo nos momentos difíceis, é saber que Deus está conosco e que Ele fala para que nós não venhamos a temer, porque Ele, no momento da tempestade, no momento da dificuldade, Ele estará sempre com as suas mãos estendidas para cada um de nós. E por isso, queridos, é bom nós cada dia nos achegarmos ao Senhor Jesus, se achegando a Jesus, vencendo os obstáculos, vencendo as dificuldades, vencendo as barreiras, crendo realmente que Ele é a nossa única esperança, que Ele é o Deus da nossa salvação. Então, em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, nós vamos falar do homem. Não era um homem comum, era um príncipe. Era um homem que se via olhando assim, humanamente falando, com os olhos da carne. Vamos ver que ele não precisava de nada. Ele era um príncipe da sinagoga, mas ele sentia a necessidade de se achegar a Jesus, de estar com Jesus. E ele venceu os preconceitos, venceu os obstáculos, porque naquela época qualquer pessoa que se apresentasse a Jesus, que seguisse a Jesus, perdia muitos privilégios. E um dos privilégios que o homem perdia era não poder participar da sinagoga, onde eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos alcança, Ele busca cada dia mais ter um contato conosco. Então diz a palavra de Deus que nos diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre,
vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Fique com essa palavra neste momento, que nesse momento você possa estar se achegando a Jesus, que as circunstâncias, que os problemas, as dificuldades não venham tirar esse privilégio de você de estar se achegando a Jesus. Por certo, Ele tem algo para falar ao seu coração. Você pode estar meditando com Jesus nesta tarde, início de noite, daquilo que o Senhor pode e quer fazer na sua vida. Irmãos queridos, nós vemos que Nicodemos não era melhor nem pior do que nenhum de nós. Ele tinha e tem o mesmo anseio, as mesmas necessidades que nós temos. E ele não era uma pessoa comum, ele era o príncipe dos judeus, ele era membro da sinagoga, aonde o Senhor reunia os judeus para lhe ministrar a sua palavra, para lhe falar do seu amor, das suas grandezas, das suas misericórdias. E havia um desejo no coração desse homem. Havia, vamos dizer, alguém já dizia que o homem tem um vazio do tamanho de Deus no seu coração. E muitas vezes nós queremos preencher esse vazio com coisas terrenais, com vícios, com drogas, com bebidas, com mulheres, com festa. Mas quando nós voltamos à realidade, nós vemos que nada disso foi suficiente para preencher esse vazio que há no coração do homem. E Deus, sabendo disso, irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele enviou o seu Filho. E a palavra de Deus nos diz lá em Amós, no capítulo 8, versículo 11, que o mundo está vivendo uma realidade assim. Amós 8, 11, vivendo uma realidade assim. E que essa realidade, ela só vai ser suprida, essa necessidade só vai ser suprida no obstante que nós nos achegarmos ao Senhor. E Amós já dizia na sua palavra, um tempo estimado assim de 400 ou 500 anos antes de Jesus nascer, vir ao mundo para cumprir a sua missão. Deus já falava, e hoje nós estamos vivendo esse tempo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em quem enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então esse tempo é chegado de preencher. Não adianta nós tentarmos preencher. E Nicodemos não era diferente de nós. Embora tivesse uma posição social muito estabilizada, embora ele fosse um príncipe, não era uma pessoa comum, mas ele tinha essa necessidade de se achegar a Jesus. Embora ele tinha os pergaminhos, embora ele tinha os papiros,
a palavra de Deus, mas não estava preenchendo aquele vazio existencial dentro dele. Talvez esteja o seu caso nesta tarde. Talvez seja essa a sua situação, que você tenta preencher com coisas efêmeras deste mundo, passageira, com as coisas terrenais, mas quando volta ao seu estado normal, o vazio continua. E esse vazio só vai ser nivelado, só vai deixar de existir quando você se achegar a Jesus. No versículo 2, a palavra de Deus nos diz claramente: e este foi ter com Jesus. E este foi ter com Jesus de noite. Não importa a hora, o dia, se é noite, se é dia, o importante é você se achegar a Jesus. E disse-lhe: Rabi, ele reconhecendo que Jesus realmente era o mestre, ele tinha promessa, os judeus tinham a promessa do Messias, mas só que ele esperava o Messias de forma diferente. Bem sabemos, ele chega até, tinha conhecimento, bem sabemos que és mestre. Então Nicodemos tinha essa certeza, Nicodemos tinha essa convicção que Jesus era o mestre, que Jesus era o Filho de Deus, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Irmão, vou abrir um parênteses aqui. Não adianta nós reconhecermos toda a capacidade, todo o poder de Deus, mas se nós não nos rendermos a Ele, se nós não nos colocarmos aos seus pés, não adianta a gente dizer que Jesus é Senhor, mas se não queremos obedecê-lo. Não adianta a gente dizer a Jesus que é mestre, mas não queremos aprender com Jesus. Não adianta nós dizermos que Jesus é Deus, mas se não confiamos nele para a solução dos nossos problemas, da nossa vida, seja ela espiritual, moral, ou física, ou social, não adianta nós sabermos de nada disso. E Nicodemos, ele sabia, ele conhecia tudo isso, ele até tinha essa convicção. Ele foi ter com Jesus, porque todo homem que se apresentasse, que chegasse a Jesus, como nós falamos, perdia privilégios, era impedido de chegar à sinagoga. Um caso disso é o cego de nascença, como seus pais perguntaram, seu filho nasceu cego, e começou a insistir ali com aqueles pais, lá no capítulo 9 de João, e os pais, para não se comprometer, era para eles dar um pulo de glória, aleluia, pela restauração visual do seu filho, que era cego, era uma doença incurável ali naquele momento. Ninguém nunca tinha curado um cego de nascença. Era para ele dar glória a Deus. E ele falou: perguntai-o, porque já tem idade, porque eles não queriam se comprometer, não queria perder os privilégios de estar na sinagoga. E Nicodemos reconhecia que Jesus era Senhor, mas não queria obedecê-lo, que Jesus era mestre, mas não queria aprender de Jesus, preferia ficar com os rabinos, com os mestres, companheiros seus, mas não queria se comprometer. Sabia que Jesus era Deus, porque vinha de Deus, que ninguém podia fazer os milagres que ele fazia, mas não queria se render ao senhorio e ao poder de Jesus. Então ele foi ter com Jesus de noite. Não importa
o dia, a hora que você vai ter com Jesus, mas é importante que você se aproxime de Jesus, se achegue a Jesus, que você busque Jesus para a solução da sua vida, para conduzir a sua vida, o seu lar, para que Deus possa se revelar a você. E no versículo 3, Jesus fala para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou, irmãos, e é notório isso. E Nicodemos ali fez uma pergunta mais ingênua que a gente pode observar na face da terra. Olha, não era um homem douto, não era um homem sem conhecimento, era um príncipe da sinagoga, era um líder ali da sinagoga, e ele faz uma pergunta, dá uma resposta ingênua para Jesus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Uma pergunta bastante ingênua, não é, querido? Não é? Bastante ingênua. Como é que um homem formado já vai entrar no ventre da sua mãe novamente? Então Jesus responde a ele que, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer, a água simboliza a palavra, irmãos. Aquele que não for gerado por esta palavra, aquele que não for gerado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que não for se tornar uma nova criatura, aquele que não reconhecer, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, Jesus, ali Pedro fala que nós não fomos gerados com semente corruptível, que é semente humana, mas fomos gerados, diz o apóstolo Pedro, sendo de novo gerado. Então o homem precisa nascer de novo, mas essa geração não é de semente corruptível do homem, e sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Então precisamos ser gerados. Jesus fala que quem não for gerado de novo, no versículo 5, não pode ver o reino de Deus. Se for gerado pela palavra e pelo Espírito. Querido visitante, Jesus falou por essas palavras para Nicodemos. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É ser gerado pela palavra. Jesus diz a palavra de Deus em Mateus 16, 18 e 19, que Jesus deu a chave à igreja para abrir a mente e o coração do homem, para que esse homem pudesse ser gerado pela palavra e pelo Espírito. E diz a palavra de Deus ao nosso coração que Jesus deu a chave à igreja, para que a igreja pudesse, para que o Espírito e a palavra pudesse realmente abrir a mente e o coração do homem criado à imagem e semelhança do Senhor. No versículo 18 do capítulo 16 de Mateus, a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Estamos concluindo. Como pode ser? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o 19, diz a palavra: e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que te ligares da terra será desligado nos céus. Então o Espírito Santo, a palavra de Deus, é a chave
que abre a sua mente, que abre o seu coração, para que você possa estar ligado ao reino de Deus, possa estar ligado na presença de Deus, para que você possa realmente viver de uma forma em que vem agradar ao Senhor. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer, Nicodemos, da água, que é a palavra, que não obedece à palavra do Espírito, aquele que não é convertido pelo Espírito Santo, que tem uma sua vida mudada, uma vida transformada, não pode ver o reino de Deus. Agora eu faço uma colocação, querido amigo, querido irmão. Jesus, ele fala: não pode ver. Se não pode ver, irmãos, muito menos entrar. Se você não passar pelo processo do novo nascimento, nascer da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, que é converter o homem do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, e se tornar uma nova criatura, para ser conduzida pelo Senhor através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Que Deus abençoe você e que eu e você possamos a cada dia nos achegar ao Senhor, sabendo que Ele tem grandes coisas para falar ao nosso coração.